Hoje você vai aprender. Hoje é um compilado de milagres que ocorreram pelo nome de Jesus. Se você está pensando em abandonar a fé cristã, recomendo que você fique até o final. Vale muito a pena. Hoje é um daqueles vídeos onde eu me desafio a gravar mais de 1000 milagres aqui no canal, tá? A gente falou sobre Gemma e hoje nós vamos falar sobre outras pessoas. Eu vou trazer alguns compilados porque é tantos milagres que não é só 1000 milagres que aconteceram. Eu arrisco dizer que foi mais de 1 bilhão ao longo de toda a história da humanidade. É tanto milagre que eu vou selecionar para vocês os casos de milagres e trazerem aqui para vocês, tá? Para você poder entender, quando eu falo assim, orar a Maria, orar ao Padre Pio, a Santo Agostinho, não é para você acreditar que essas pessoas vão te salvar. Quem salva somente é Jesus Cristo. Só há um mediador entre os homens, Jesus Cristo. Mas da mesma forma que quando o seu filho, ou a sua filha, ou a tua esposa, ou teu marido, ele começa a se desviar, por exemplo, o seu marido começa a dar carona para uma mulher, aí de repente o seu marido chega em casa tarde, o cabelo dele está molhado, ele está meio estranho, ou a mulher vice-versa, ou simplesmente seu filho começou a se envolver com drogas. Quando você ora a Deus para aquela pessoa receber o livramento, para aquela pessoa ser curada, você está intercedendo por aquela pessoa. Então, quando você ora para outra pessoa, você está intercedendo por aquela pessoa. Então, aqui já vai um exemplo. Outro exemplo importante. Muitas vezes as pessoas falam assim, pastor, isso na igreja evangélica ou na igreja católica, padre, olha para mim, ore por mim, minha vida está difícil, ore por mim. Aí na igreja católica eles têm até eu não sei se todas as igrejas são assim, eles têm até uma caixinha de orações com papel e caneta. Aí você escreve o nome da pessoa ali, aí as freiras vão orar por aquela pessoa, a pessoa vai orar quando for fazer parcialmente a missa. Então, muitas vezes, você está precisando de uma oração, aquele momento da sua vida está tão difícil, às vezes você está acamado na cama, às vezes você deu uma louca na sua cabeça, estresse de trabalho, e você não consegue mais sintonizar com Deus. Aí tu chega num padre e fala assim, ora por mim. Quantas vezes que isso não acontece com um pastor de igreja? Igreja evangélica, presbiteriana, adventista, igreja... Você pode reparar, os caras chegam assim no pastor, ora por mim, porque eu estou muito mal, estou triste. Eu já fiz isso com o pastor. Que é o momento que você está tão fragilizado que você pede a outra pessoa que está bem de vida para poder orar por você. Isso acontece, isso é o que o Senhor e Salvador nos ensinou. Jesus Cristo, ele é o próprio mediador entre Deus. É dessa maneira que nós temos que entender. É uns ajudando aos outros para encontrar a salvação. Então, quando você ora para Maria, ou você ora para o Padre Pio, para você poder melhorar a sua situação, não é porque você venera essas pessoas, não é isso. É que você está pedindo para Maria, para que ela possa chegar até Jesus e pedir para que você possa ser intercedido, que Jesus Cristo possa atuar sobre você. Porque muitas vezes, quando você está em pecado, vou dar um exemplo, tá? Você traiu a tua esposa, você cagou na mesa do chefe, você fez um monte de besteira, meu irmão, e você está estressado. Assim, mesmo que você ore para Deus, muitas vezes a sua oração não vai ser atendida, porque você tem que orar verdadeiramente para Deus. Lembra que Timóteo fala, quando você ora e a sua fé não é grande, quando você ora e não tem convicção, é como uma onda que vai e volta e permanece no mesmo lugar, não pense o homem que vai receber coisa alguma do Senhor. Pois bem, então o que você faz? Você chega lá e fala assim, Maria, ora, vá lá em Jesus e leve as minhas orações para Ele.
Porque eu não estou nem em condições de orar. Então, e essa que é a intercessão dos santos, que é dita em Apocalipse 8. Que é colocado na mesa do altar, perante a Deus, a intercessão dos santos. Então não é que você vai, ai meu Deus, eu estou orando para Maria, eu vou ser idólatra. Lá, longe disso. É que o nosso estado espiritual, nós estamos passando por tantos problemas que não, assim, é mais fácil nós pedirmos para outra pessoa poder nos auxiliar e nos orientar. Então, é muita preponderância humana acreditar que nós sozinhos trilhamos o caminho da salvação. É muita preponderância nós acreditarmos que nós estamos corretos e que nós nunca estamos errados. Cara, se tem uma coisa que eu posso te ensinar, é nunca seja uma pessoa arrogante. Nunca seja uma pessoa arrogante. Nunca tome partido de uma coisa sem entender. Nunca chegue a falar, ah, meu Deus, esses caras são idólatras. Nunca faça isso, meu irmão. Nunca faça isso. Nós vamos ver alguns casos de milagres aqui para você entender o que eu estou falando, tá? Pois bem, essa aqui é uma página da internet do site quemrezasesalva.com.br e aqui tem uma porrada de cura do Padre Pio. E por que eu estou pegando o Padre Pio para trazer os milagres para vocês? Porque o Padre Pio ele morreu no século XIX. Padre Pio morreu em 1970, 1980. Padre Pio foi uma pessoa que morreu recentemente. Não é como Santo Agostinho, não é como Maria, não é como Timóteo. Os caras passaram 1000 anos, 2000 anos. Não. Padre Pio é uma coisa recente. Na época tinha até câmera. Tinha câmera fotográfica, tinha câmera de gravar. Então, no caso do Padre Pio, é muito mais documentado com laudo médico, muito mais documentado com filmagens sobre as suas curas. Então, por isso que eu estou trazendo ele aqui. Mas pode ser. Tem casos de milagres de pastores de igreja evangélica aí. Eu já recebi um ontem à noite, vou trazer para vocês também, de um cara que era cego, foi batizar e depois voltou a enxergar. Mas eu queria trazer para vocês aqui alguns testemunhos para você poder entender. Tá? Não é o Padre Pio que salva, não é o Padre Pio que realiza milagre. Quem realiza esse milagre é o Espírito Santo, é o próprio Jesus Cristo. Porém, a intercessão de um homem justo, a intercessão de um homem que não é pecador, que tem a sua alma lavada, a sua alma pura, se comparado a nós que transgredimos a lei todos os dias, se comparado a nós, é uma coisa completamente diferente, tá? Então vamos acompanhar aqui alguns casos de milagres. Olha só. Victor Hugo Brunca, São José do Rio Preto. Isso aconteceu com a minha avó. Ela se chamava Nilza, no fim do ano de 2013, recente, tá? Ela descobriu um câncer e essa notícia foi muito triste para todos nós, principalmente durante a comemoração de Natal. A minha avó operou, mas passou um tempo, o câncer voltou. Após umas 3 tentativas, o câncer continuava. Aquele caso, né? Você tem câncer, aí o médico propõe uma operação para remover aquela parte do corpo que está com câncer, e ainda assim continua. E ainda assim o câncer continua. Então, eu conheci o Padre Pio e falei para ela. Passei a oração e disse para ela conhecê-lo e se aproximar dele. Ela começou a rezar. Durante esse período, ela não fazia nada médico, só rezar. Quando ela foi fazer o exame, o câncer tinha desaparecido. Lembrando que ela fez operação, ela fez 3 operações, tentativas de remoção de câncer e nada sumia. Após ela rezar para o Padre Pio, o câncer tinha desaparecido. Passou um tempo, fez outro exame e não tinha mais nada. Por fim, o 3º e último exame não deu em nada. Então nós temos que agradecer muito ao nosso querido Padre Pio. 2013, se não me falha a memória, o Padre Pio já estava morto. Ah, mas você está orando para os mortos. Padre Pio, você não pode orar para os mortos. Quem foi que falou para você que quando você morre, você está morto, meu irmão? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se você está em comunhão com Deus, quando você morre, você não fica adormecido, não. Essa doutrina do sono é uma doutrina evangélica.
A doutrina que você morre, fica adormecido, é uma doutrina evangélica que não condiz com o entendimento real da própria Bíblia. Por quê? Porque simplesmente, antes de acontecer o grande juízo, lá em Apocalipse, os santos estão intercedendo pela terra. Então, o que você precisa entender é que quando você morre, você não vai ficar dormindo até a volta de Jesus. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Você, quando morrer, você vai direto para o inferno, ou você vai de encontro a Deus. Muitas vezes, indo de encontro a Deus, tem outras vertentes que eu prefiro não entrar nessa pauta agora. Mas você vai de encontro a Deus. Mais cedo ou mais tarde vai de encontro a Deus. Então você não fica dormindo. Essa é uma falácia que fazem para você. Você não fica dormindo, tá? Eu também acreditava que você ficava dormindo, mas infelizmente não é assim. De acordo com o entendimento, a unanimidade bíblica, não ocorre esse sono. Você, quando morto, você está desperto, tá? E se você alcançar a misericórdia e a salvação de Deus, você não está morto, você está vivo. Agora, se você foi condenado, aí infelizmente você está morto. Aquele que foi condenado ao inferno recebeu o título de morto, porque esse aí já não vai mais receber o dom da vida eterna, continuando na presença de Deus. E os seres espirituais que estão na terra são todos anjos caídos. Então, basicamente, você não tem como orar para esses espíritos que estão aqui, porque são todos anjos caídos. As pessoas que pecaram e que mantiveram uma vida profana, uma vida pecaminosa, não tem o que fazer. Agora, aqueles que alcançaram a misericórdia divina, esses estão vivos. E esses apresentam oração ao próprio Deus, biblicamente falando. Por isso que o entendimento da Bíblia, do logos da Bíblia, eu acho muito interessante você ver o alinhamento dos padres perante a mesma sintonia. Enquanto que cada igreja mórmon, presbiteriana, adventista, pentecostal, cada um tem um entendimento diferente, mas nós somos falhos e pecadores. Por isso que o entendimento bíblico ele tem que ser o mesmo entendimento da época de Timóteo, o mesmo entendimento da época de Paulo, de Pedro. Por isso que eu gosto do entendimento católico, mas cada um é cada um, tá? Então a mulher foi curada. Vamos pegar outro caso de cura aqui. Olha só. A ressurreição de um menino. Cara, esse aqui eu ouvi até o padre Paulo Ricardo falando sobre isso, tá? Uma criança de 6 meses encontrava-se gravemente doente e, apesar do tratamento, sua morte era inevitável. Sua mãe decidiu levá-lo ao Padre Pio. No decorrer da viagem, seu estado piorou e a mãe conseguiu enrolá-lo e colocá-lo dentro da mala. Olha o que aconteceu. A mãe recebeu o diagnóstico de que o filho tinha uma doença e a morte do filho era inevitável. Inevitável. O que a mãe fez? Poxa vida, tem um cara que consegue operar milagres a mando de Deus. Ela pegou o trem e foi direto para encontrar o Padre Pio. Trem ou ônibus, peço perdão, tá? Só que no meio da viagem, o filho morreu. Parou de bater o coração, parou de respirar, começou a ficar com uma coloração mais roxa, o corpo esfriou. E aí a mãe, naquele momento, ela podia ter ido embora sepultar o filho. Mas ela tinha tanta fé em Deus, só que assim, é uma fé que ela mesma não compreende. Ela mesma não compreende. E aí o que ela fez? Poxa vida, você imagina o desespero, imagina só, a mãe acaba de perder o filho. Imagina o estado emocional da mãe. Você tem filho? Imagina você perdendo um filho. Você vai ficar bem? Você vai ficar bem? Você não vai ficar bem, cara. Aí essa mãe pegou, estava com uma mochila, escondeu o filho dentro da mochila. Dentro da mochila. Porque se as pessoas soubessem que tinha uma criança morta, eles não deixariam ir adiante. Ela escondeu na mochila e continuou a viagem. Olha para tu ver o nível, tá? Vamos lá. No decorrer da viagem, seu estado piorou e a mãe conseguiu enrolá-lo e colocou dentro de uma mala. Quando chegou, mochila não, mala, tá? Quando chegou, seu filho já estava morto. Fato comprovado pelo médico que ali estava, doutor Sanguinetti.
E o que acontece? Olha que coisa bizarra e maravilhosa ao mesmo tempo, tá? Tinha um médico que estava se confessando no exato momento que chegou essa mulher no Padre Pio, tá? Padre Pio, porém, orou e o garoto ressuscitou. Então você imagina, essa mãe chegou com um filho já morto, né? Lábio roxo, sem vida. O médico comprovou já, que olhou aquilo ali, tá morto, não tem vida. O Padre Pio orou e ressuscitou o menino. Eu vou te fazer uma pergunta. O diabo possui a capacidade de ressuscitar os mortos? É claro que não. O diabo possui tecnologia para reanimar corpos e colocar demônios dentro, mas ressuscitar, não. O espírito que Deus criou, que é o espírito humano, o diabo, ele não tem a capacidade de dar vida para esse espírito, sendo que esse espírito, a vida, né, foi se esvaída. Se Padre Pio fosse um pecador, fosse uma pessoa mentirosa, não tivesse de acordo com Deus, você concorda comigo que ele não conseguiria ressuscitar? O cara conseguiu ressuscitar pessoas. O cara conseguiu, além de ressuscitar pessoas, são 3 livros dessa grossura, só de milagres que esse cara fez. Você está entendendo? Como é que Deus vai ouvir uma pessoa que é pecadora e vai atender às suas orações? Pô, o cara ressuscitou mortos, gente que nasceu faltando pedaço, faltando a íris do olho, isso aqui, voltou a enxergar. Olha as coisas que o cara faz, né? Então é isso que é importante você entender, tá? Cura de um médico ateu. Francisco Ricciardi era um famoso médico ateu que não acreditava em Deus e jamais havia entrado numa igreja. Com muitas dores no estômago, foi descoberto um câncer e pouco tempo depois, após muita insistência, ele autorizou a entrada do Padre Pio na sua casa. O povo, não, cara, recebe o Padre Pio na sua casa. Não vou receber. Recebe. Quando chegou, seu filho já estava morto. Perdão. Na sua casa. Quando o Padre Pio chegou na sua casa, confessou-lhe, né, fez com que ele confessasse. Né? Eu vou falar sobre a confissão, a importância da confissão. E deu-lhe a absolvição e a unção dos enfermos. E após isso, ficou curado, uma cura completa do corpo e da alma. A confissão, olha para você ver como a coisa é. Eu não quero falar mal da igreja evangélica nem nada, mas é importante você, se você for pastor, é importante a confissão. A confissão, eu vou trazer até um e-book sobre isso, gratuito, eu vou trazer aqui para vocês, vou divulgar. Mas no estado inicial, a confissão, ela limpa a tua alma. Limpa a tua alma. Por quê? Porque você está assumindo os seus pecados para que eles sejam perdoados. Deus, ele te perdoa, mas lembra da parábola que Jesus Cristo fala? Antes de chegar no rei, se acerte com seu irmão, porque quando você chegar no rei, eu lhe asseguro que você não vai sair do cárcere enquanto não pagar o último donativo. É a mesma coisa. Então, a confissão, ela traz um autoconhecimento para você. Muitas vezes, a sua vida profana e pecadora, você não percebe o que você está fazendo com a sua vida. Posso dar um exemplo para você entender? Eu não vou dizer nomes, eu acho que eu não tenho que expor a vida pessoal das pessoas, mas eu conheci um pastor adventista, ok? Conheci a esposa dele, que é missionária, possui aí 2 filhos, ponto. Não vou dizer o nome, tá? Cara, cheguei na casa do cara para trocar uma ideia com ele, o filho dele tá... a primeira vez que eu fui lá, tinha uma televisão de todo tamanho na sala. Isso aí tudo bem, eu não vou entrar nessa pauta aqui. Não hoje, tá? Não vou entrar nessa pauta aqui. Mas aí estava aberto a Netflix e o seriado Sabrina, que é um seriado satânico. Ponto principal ali, tá? Depois, esse mesmo filho chega, liga na televisão um videogame para jogar Mortal Kombat. E claro, evidentemente, outros jogos também, tá? Aí, meu irmão, escuta bem o que eu estou lhe falando, tá? Escuta bem o que eu estou lhe falando. Os caras, quando fazem festa de aniversário, fazem festa no tema do Batman, no tema do Homem-Aranha, no tema de não sei quem.
Passa um filme dos Vingadores, está todo mundo correndo para assistir. Né? Fica jogando bola de não sei o quê. Ou seja, as pessoas não têm a consciência dos seus próprios atos. O fato de você se confessar é um momento importante para você reconhecer os seus próprios erros. Senão, cara, tu não reconhece teus próprios erros. Você não vai reconhecer os seus próprios erros. Então, uma coisa importante no ato da confissão é que você vai dar essa oportunidade, essa reflexão profunda e filosófica para você entender. Eu, por exemplo, quando eu fui me confessar perante um padre, tá? Eu falei de alguns pecados que nunca eu iria dizer aqui abertamente na internet, a qual, quando eu era mais novo, eu fiz. E aí eu confessei, falei, olha, eu fiz essas coisas, eu me arrependo, eu era jovem, eu não fazia ideia de como isso era errado. E aí eu me confessei. E aí o padre, né, pela sucessão apostólica, que vem desde a época de Paulo, Pedro, Timóteo, pela sucessão apostólica, tendo esse poder, ele vai lá e fala, absolvidos estão os teus pecados. Né? Como dizia o Messias, vá e não peque mais. E aí, o fato de você confessar faz com que você entenda perfeitamente onde você está, quem você é e para onde você vai. Só que se você não tiver noção da sua mediocridade, se você não tiver noção da sua inferioridade, cara, você vai errar a vida inteira e não vai perceber. Você não vai perceber. Então, o confessionário é uma coisa que biblicamente tem base e fundamento para você confessar uns aos outros. E é extremamente importante para você melhorar o seu ser. Extremamente. Eu vou trazer documentário, passo a passo, para vocês aprenderem. Mas é extremamente importante para vocês aprenderem. Porque somente se confessando que vocês vão melhorar. Teve um caso de um cara que chegou no Padre Pio. Tá lá no filme do Padre Pio, né? Tem um filme sobre ele. O cara chegou para falar assim, não, Padre Pio, eu quero aprender a ser mais espiritualista, eu quero aprender a elevar o meu estado de espírito, eu quero aprender com o Senhor como que eu faço para que Deus possa atender as minhas orações, não sei o quê. Aí, ele achando que Padre Pio vai falar algum mantra budista, alguma coisa, o cara chega e fala com ele assim, confesse. Aí o cara fica puto, xinga o Padre Pio, meia dúzia de palavras e vai embora. Por quê? Porque se você quer ir de encontro a Deus, você tem que confessar. Você acha mesmo que Deus não sabe dos seus pecados, meu irmão? Você acha mesmo que você consegue esconder pecado de Deus? Não dá. Deus sabe dos seus pecados. Você que se engana, mas Ele sabe muito bem. Então, quando você confessa, você fala, ok, Deus, eu tenho esses pecados, eu lhe peço perdão por todos eles. Então, é um ato muito importante. Foi-se removido no meio evangélico. Eu não sei se pastor faz esse mesmo tipo de trabalho. Tá? No caso da Igreja Católica, o padre ele tem ele tem um juramento que ele tem que seguir. O padre não pode confessar, ele não pode dizer o seu pecado para ninguém. O padre não pode dizer o seu pecado para ninguém. Se o padre, existe inclusive um amparo dentro da lei que impede, né, gera absolvição para o padre. Por exemplo, um cara está pensando em si e confessa para o padre não pode chegar, por exemplo, ligar para o 190 e falar. Não pode. Porque se ele fizer isso e descobrir, ele vai ser excomungado da Igreja Católica para sempre. E outra coisa, corre o risco dele ser processado. Porque existe um juramento. O padre não pode falar para ninguém, nem um padre falar para o outro padre sobre o seu pecado. Ele não pode falar em momento nenhum. Ele pode falar sobre o seu pecado, nem para os caras que estão lá dentro da igreja escondido. Ele não pode falar. Então, é essa que é a vantagem, porque você tá abrindo o seu coração e falando toda a podridão que está lá dentro, que tem que ser consertada. Então, quando o cara chegou no Padre Pio e falou assim, eu quero ser erudito como o senhor sabe, confesse. Então, é extremamente importante o confessionário.
Eu fui no confessionário e vou voltar no confessionário pelo menos uma centena de vezes. Cada vez que eu lembrar de um pecado que eu fiz no passado, que eu tinha esquecido, eu vou no confessionário. Eu quero limpar a minha alma. Não se trata de purgatório, não se trata de inferno, se trata de obedecer à vontade de Deus. Se trata de obedecer à vontade de Jesus Cristo. O meu Pai quer que eu faça isso. Ele me ensinou a fazer isso, para limpar a nossa alma. Então isso é importante, tá? Vamos continuar, vamos pegar mais uns 2 casos aqui de milagre, tá? Vamos pegar uns 3 casos, tem mais uns casos aqui, ó. Madre Teresa Salvadores. Tive uma grave afecção cardíaca com lesão nas aortas, unida a outros gravíssimos problemas gástricos, originados por um câncer de estômago que lhe corroía as entranhas. Olha só para tu ver. E ela foi curada, tá? O vigário-geral Fernando levou uma das luvas do Padre Pio e ela relata que puseram a luva primeiro ao lado de onde eu estava, tinha uma inchação, depois na garganta. Adormeci e vi o meu sonho Padre Pio. Desde aquele dia não voltei a sentir mais nada. Até mesmo as vestes de Padre Pio curavam as pessoas. Olha que coisa interessante. Por isso que eu digo para você, não é para você venerar Padre Pio, mas coloca na sua cabeça, como que esse cara conseguiu uma intimidade tão profunda com Deus? Como que esse cara conseguiu uma intimidade tão profunda com Jesus Cristo? Qual caminho esse cara trilhou para fazer a vontade de Deus? O que esse cara fez para chegar até Jesus nessa intimidade? Você não gostaria de ter uma intimidade tão forte com Jesus como o Padre Pio teve? Não é para você venerar, mas é para você estudar. Pô, como é que esse cara conseguiu chegar nesse nível? O que ele fez? O Padre Pio, se não me falha a memória, ele rezava o rosário 15 vezes por dia. Ele se confessava uma vez por semana. Orava o rosário 15 vezes por dia. Pô, se a galera acha que rosário é uma perda de tempo, o cara cujo as vestes curam as pessoas, tá entendendo? Nós não podemos ser arrogantes, preponderantes, acreditar que nós somos verdadeiros arautos do evangelho. Isso é mentira. Nós não somos nada, meu irmão. Não somos nada. Quando a gente morrer, o evangelho vai estar aí do mesmo jeito. 2000 anos que o evangelho está do mesmo jeito, cara. A gente não é nada. A gente tem que parar de falar, porque agora eu tenho a sabedoria. Quanto mais burro você é, mais a certeza do que você está certo. Quanto mais burro você é, mais a certeza que você está certo. A gente tem que parar com isso. Porque são adoradores de imagem. Porque esses caras estão errados. Meu irmão, o cara ressuscitou os mortos. As próprias roupas dele, até a sombra do cara é capaz de curar as pessoas. E você vem dizer para mim que esse cara não é inspirado por Deus? O cara no confessionário, falando 10, 12 horas dentro do confessionário, pregando missa tridentina, pregando missa de 3 horas, o cara só falando de Jesus. O diabo criou um cara que só fala de Jesus. Um reino dividido contra si mesmo não existirá, né? Pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Pascoal de Tiara, chanceler do julgado de paz de San Giovanni. Eu tenho dificuldade para ler isso aqui, porque isso aqui é em italiano, tá? Aí tem a tradução portuguesa brasileira, mas mais ou menos. Manco da perna esquerda, incapazes de curá-lo, os médicos disseram que seria assim até o fim da sua vida. Então, o cara era manco da perna esquerda, né? Um dia encontrou o Padre Pio e pediu uma graça e recebeu a seguinte resposta: abandona a bengala e caminha. E Pascoal começou a andar com tranquilidade. Olha para tu ver, meu irmão. Canaponi, né, foi atropelado por um caminhão enquanto viajava de motocicleta. Nossa, aí é pesado, hein? Durante 3 anos ficou com as pernas paralisadas. Um dia foi ver o Padre Pio e se confessou. Se curou espiritualmente e do seu grave problema. Tá entendendo? Lembra
Lembra do caso do paralítico? Que eles tiveram que abrir o teto lá para descer com a maca para o paralítico ser atendido por Jesus? O que Jesus Cristo falou? Primeira coisa que ele falou: perdoado estão os teus pecados. Por isso que é importante a confissão. Perdoado estão os teus pecados. Jesus Cristo, sendo a luz do mundo, já sabia dos pecados daquele cara. Perdoado estão os teus pecados. Aí vem um fariseu e fala: vós sendo Deus, vós sendo homens, com que poder você tem para perdoar pecados, senão o próprio Deus? E Jesus é o próprio Deus. Aí ele fala, né, o que mais importa para o Pai? Perdoar os pecados ou curar um paralítico? Perdoar os pecados, é mais importante para o Pai. Mas para que saibam que o Filho do Homem, que na verdade o próprio Deus tem poder na terra, levanta-te, toma a tua maca e anda. Aí o paralítico levantou, pegou a maca e foi embora. Tá entendendo? A fé move montanhas. A fé move montanhas. Muitas vezes o seu estado espiritual é um estado muito fraco. Muitas vezes você ora para Deus, só que o seu estado é muito fraco. Você vai lá, ora para Deus, por favor, me arruma um emprego, não sei o que, eu tô fudido. Aí vem um evangélico que diz para você o seguinte: desculpa você que é evangélico. Não, você tem que orar para Deus. Deus vai te atender. Se você não orar, não, meu irmão. Aí esse cara que tá orando para Deus, a gente não sabe da vida dele. Aí esse cara tá jogando GTA 5, GTA 6, GTA 4, sei lá o que existe hoje em dia. Tá jogando GTA. Aí esse cara, eu vi isso com meus olhos. Esse cara entra no carro, buzina para uma rapariga. A rapariga entra no carro, o carro fica balançando, que eu não quero dizer o que é aqui. A rapariga vai embora, o dinheirinho que está no canto da tela começa a reduzir. Aí o cara pega o carro, atropela a rapariga, o dinheiro fica rodando no chão, o dinheiro vê, aí o cara vai lá, pega o dinheiro e vai embora. Tem pecados que você nem faz ideia das cagadas que tu faz. Aí o cara, por exemplo, ele entra nas redes sociais e fica vendo umas mulheres dançando. E aí é um pecado capital, né? Um pecado mortal, porque você não deve cobiçar a mulher do teu próximo. Você não sabe, assim, e aí os caras vão lá, ficam olhando mulher na rede social, vai pra praia, fica olhando pra mulher. É difícil o cara de não olhar. Aí o cara acessa aqueles sites de procedência duvidosa, eu não vou falar o nome aqui, fica vendo um monte de vídeo. Aí esse cara tá profundamente em pecado. Ponto número 1. Tá profundamente em pecado. Esse cara não tem o costume de orar para Deus, de dobrar o próprio joelho, de se fazer menor. Esse cara não tem um costume. Esse cara simplesmente não faz, não comunga, não convive com cristãos, não participa desse meio. Esse cara vive a vida dele a reveria. Aí esse cara ora para Deus e fala assim: ó Deus, me arruma um emprego. Meu irmão, por que Deus não vai atender a oração desse cara? Porque o principal para Deus é perdoar os pecados, não é nem arrumar um emprego para o cara. É fazer com que o cara enxergue a presença de Deus para que ele seja salvo. Aí esse cara está em pecado, sofre um acidente, aí de repente uma vizinha, a mãe, tia, esposa, marido, marido se fosse o caso de mulher, chega lá e fala assim: ó, arrumei um pastor aqui, um padre, para poder te visitar. Aí chega lá no hospital, o padre vai lá, faz com que o cara confesse, faz com que o cara aprenda a orar, e de repente a vida do cara, daquele momento em diante, muda. O cara deixa de ter pecado, o cara deixa de ter vício, e a vida do cara muda. Então, nós não podemos ser arrogantes e acreditar que nós somos os arautos do conhecimento, que a partir de agora, da geração do século XX, nós temos o pleno conhecimento da Bíblia, nós estamos acima dos antigos, né? Lembrando, 2000 anos de igreja católica, nós estamos acima dos antigos e não sei o quê. Nós não podemos ser assim, cara. Não adianta você falar para mim que você encontrou a verdadeira fé, se você está pegando o carro, pegando uma rapariga, molhando biscoito, atropela ela para pegar o dinheiro de volta. Já acabou ali, meu irmão. Já praticou uns 3, 4 pecados capital ali, você nem viu.
Então nós temos que ser honestos com nós mesmos. A única maneira de você ser honesta com você mesma, ou honesto com você mesmo, é se confessando. Agora, não existe nenhuma lei que impeça um pastor de contar os seus pecados. Um pastor não tem sucessão apostólica. Não tem amparo da lei que proíbe o pastor de confessar os seus pecados. Então, se você confessa para um pastor, corre o risco daquele cara contar para a esposa. Corre o risco daquele cara ficar dando indiretas para você na hora de pregar o evangelho. Corre o risco daquela informação vazar de alguma maneira. Agora, o padre não. Se ele fizer isso, meu irmão, ele está ferrado. É pior do que matar uma pessoa. Porque se ele matar alguém, ele vai responder, em liberdade, vai ser solto. Mas, se esse cara ousar falar do seu pecado, até na missa, se qualquer maneira que esse cara falar de você, meu irmão, ele é excomungado da Igreja Católica, ele é processado, ok? E esse cara, não tem mais nada para esse cara, ele perdeu tudo. Perdeu a sucessão, perdeu tudo, porque ele não respeitou o teu próximo, que é o que Cristo nos ensinou a fazer. Não amou o teu próximo. E existe um amparo na lei. O cara pode ter matado 30, chegar no padre e falar que está pensando em matar 10, o padre vai ter que ficar de boca fechada. Por quê? Porque é um ato de confissão. Tá entendendo? Ele não pode chegar. Então, isso não ocorre com pastor de igreja evangélica, adventista, não tem amparo nem jurídico, nem nenhuma lei para isso, mas no caso do padre tem. E outra coisa, o padre recebe sucessão apostólica. O que é sucessão apostólica? Os apóstolos colocaram a imposição de mãos em homens, que eram da igreja dos jesuítas. Esses caras da igreja dos jesuítas colocaram a imposição de mãos, 2, 3, 4, 5 gerações, e passou para a igreja dos monges, igreja dos santos, igreja não sei o quê. E foi fazendo essa imposição de mão até chegar nos dias atuais. É como se fosse um fogo que nunca apaga. Tá? Vamos continuar. Não estou venerando a igreja católica aqui não, tá? Estou te falando história bíblica. Vamos continuar aqui. Olha só. Maria Susana Riquelme Castro, no Chile. Aconteceu em 2002 com uma designer gráfica e queria fazer um website para levar a mensagem de Deus, incluindo testemunhos de santidade, principalmente com os milagres do Padre Pio. Né? Maria, durante esse processo, começou a sentir-se resfriada. Tomava todo tipo de medicamento, mas não adiantava. Depois começou a ter calafrios e uma febre de 38 graus. Após ir ao médico, descobriu que tinha pneumonia grave. Olha para tu ver. E insuficiência respiratória aguda. Começou a rezar a novena ao Padre Pio no próprio hospital. De lá, conseguiu um padre para se confessar. De novo, olha a importância do confessionário. Ao término, o padre indicou com o dedo que havia alguém próximo e estava lhe chamando. Era uma fraude, com um capuz cor de café, que chegando mais perto descobriu ser, né, o Padre Pio. Os caras estavam achando que era fraude, não sei o quê. Ela percebeu também sua intensa fragrância de flores. Ela lhe disse: Padre Pio, eu o amo, não quero incomodá-lo. Ele disse-me: você vai sofrer um pouco, mas será por pouco tempo. E nunca mais você vai voltar a padecer o mesmo. No outro dia, descobriu que o germe que tinha era uma micoplasma e que os 2 pulmões estavam colapsados. Mas, como prometido pelo Padre Pio, a melhora foi rápida e logo recebeu alta. Os médicos do Hospital Clínico da Universidade Católica não entenderam como era possível essa rápida cura sem vestígios. Tá? Cara, tem muitos milagres. Aí você fala assim, tá, isso tudo que eu estou te contando é milagre de igreja católica. Cara, eu já não recomendei um livro chamado Salmo 91, O Escudo e Proteção de Deus, Peg Joyce Hood. São mais de 200 milagres. Lá, nesse livro da Peg Joyce Hood, deve ter uns 100 milagres da igreja evangélica. Sem brincadeira. De gente que é evangélica. A maioria das pessoas são católicas, né? Mas tem uns 100 milagres. Então, assim, isso ocorre mesmo, de verdade.
Então, o conselho que eu dou para cada um de vocês, de irmão para irmão, daquele que quer estar no céu, você, meu irmão, quando você morrer, todos nós vamos morrer, ninguém aqui é imortal, tá? Quando você morrer, quando eu morrermos, aqueles que crêem no Senhor Salvador Jesus Cristo, se você tiver confessado os seus pecados para limpar a sua alma, você vai direto ao encontro de Deus. Eu não vou ficar colocando outras coisas na sua cabeça, senão você não vai entender nada. O que eu digo para você é o seguinte: quando você chegar no céu, você vai ver o Padre Pio. Você vai ver Maria, Mãe de Deus. Ou você acha que Maria, Mãe de Jesus, está no inferno? Ou você acha que Padre Pio está no inferno? O cara curou todo mundo, ressuscitando as pessoas. Até a sombra do cara é capaz de ressuscitar as pessoas. E você acha que esse cara está no inferno? Então, vamos ser mais humildes. Vamos entender um pouco sobre a fé. Não vamos julgar o próximo para que a gente não receba o mesmo julgamento. Porque da medida e do aguilhão que você julga o próximo, você há de ser julgado. Então não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Eu era uma pessoa ignorante. Eu olhava para a Igreja Católica, eu achava que era a marca da besta, a grande meretriz, a apocalipse de não sei o quê. Eu olhava pro padre, eu ficava pensando que padre ficava chapiscando o menininho. Eu olhava para a Igreja Católica, pô, esse povo é macumbeiro, esse povo mexe com candomblé, esse povo fica adorando imagem, deve ficar benzendo de não sei o quê. Nem todo mundo faz isso. Algumas pessoas fazem isso, estão erradas. Não receberão coisa alguma do Senhor. Mas existem pessoas que fazem o mal até na igreja evangélica. Ou não tem um monte de gente na igreja evangélica que fica chapiscando as menininhas, pegando dinheiro de fiel. Gente podre existe em todas as esferas. Então eu pensava coisa ruim da igreja católica. Depois de estudar, eu percebi que é o modelo mais próximo da perfeição que existe na Terra. É o modelo mais próximo da perfeição. Por isso que eu me confesso. Por isso que eu estou estudando o catecismo. Por isso que eu estou estudando. Eu oro o rosário. Eu oro, meu irmão. Você vai falar para mim que está errado o que eu estou fazendo, sendo que o cara que foi capaz de ressuscitar os mortos com documentário, com imagens, dossiê e tudo mais, esse cara orava o rosário, esse cara está errado. Então nós temos que parar de acreditar que nós somos os arautos, nós somos os eruditos, nós somos aqueles predestinados, escolhidos, à suma sabedoria, que nós somos incorruptíveis, que simplesmente nós vamos alcançar a divina misericórdia de Deus e que nós já estamos todo mundo salvo. Para com isso, cara. Aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Para de ver, estou errado. Para. Estuda um pouco. Estuda. Mas eu não gosto do Papa, não sei o quê. Tudo bem, eu também não gosto. Agora, ele exerce um papel importante para a Igreja Católica. Não gosto do Papa, também não gosto dele. Eu acho uma péssima pessoa. Mas eu o respeito. Por quê? Porque ele está lá ministrando, organizando a igreja. Tudo bem, não gosto das cagadas que são feitas perante aos homens. Pessoas boas e más existem em todas as esferas. Não vou orar para o Papa também, estou cansado desse palhaço, mas eu o respeito. Agora, a Igreja Católica, ela não é a unanimidade do Papa, meu irmão. Coloca isso na sua cabeça. A unanimidade da Igreja Católica é o padre, não é o Papa. Tem padre que vai querer pregar a teologia da libertação, que é uma coisa pecaminosa. Tem padre que vai querer fazer a missa tridentina, que é a coisa mais bonita na Terra. Não existe na Terra coisa mais bonita que a missa tridentina. Desafio o homem a encontrar algo na natureza que seja mais belo do que a missa tridentina. Não existe. É inconcebível isso. Então, você tem padres que eles são a unidade da igreja. Eles que representam, por exemplo, tem padre Paulo Ricardo, tem padre não sei o quê. Então, esses padres que vão trazer a informação. Aí existe uma hierarquia de bispos, presbíteros, uma hierarquia organizada para o correto funcionamento da igreja como um todo, para o correto funcionamento do catolicismo, que chega até ao Papa. Mas tem todo um trabalho por cima, meu irmão, já pré-definido. Isso que eu gosto. Agora, cada um escolhe o seu caminho. Se você não quer seguir a Igreja Católica, beleza.
Quantos milagres que não ocorreram na igreja evangélica? Se você não está contente com a igreja católica, vá seguir a igreja evangélica. Mas não desmereça a mãe de Deus, não desmereça os santos, não desmereça a igreja católica, porque a sua arrogância vai te jogar por terra abaixo. É uma dica que eu dou para vocês. Da mesma forma que eu fui humilhado pela minha própria arrogância, tendo que me redimir pelo resto da vida aqui na internet, estou dizendo para você não trilhar o mesmo caminho e dar com a cara, os burros na água, dar com a cara no chão. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido, tá? E é muito caso de milagre, tá bom? Fique na paz.